Aula de inglês, verbos modais, professor Delcimar Medeiros. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar os verbos modais, modal verbs. Veremos as características desses verbos a partir da sua natureza informal oculta. O verbo can, o verbo could, o verbo may, o verbo would. Veja os exemplos. Can I come in? Posso entrar? Aqui é a forma de se usar esse verbo na sua natureza informal. Outro exemplo. May I come in? Eu posso entrar? Também o verbo may, que em sua natureza ele apresenta uma formalidade. Os verbos mais cultos, could I come in? Eu poderia entrar? E o verbo would I come in if you call me? Eu poderia entrar se você me ligasse? Então, esses 4 exemplos apresentados com esses 4 verbos modais. Os verbos modais em inglês são uma classe pequena de verbos que são usados como auxiliares de outro verbo principal em uma frase. Os principais verbos modais em inglês são can, could, must, may, might, should, shall, will e would. A sua característica mais importante é que entre o verbo modal e o verbo principal não se usa to. Por exemplo, com o verbo comum, to want, diríamos I want to go. Mas com o verbo modal, can, o correto seria I can go, sem o to no meio. Fazendo um pedido usando can, que é o verbo poder, e could, que é o verbo poderia, would, que é o verbo iria. Preste bem atenção a esses exemplos. Você pode me ajudar, por favor? Em inglês seria Can you help me, please? O outro exemplo. Você poderia me dizer que horas são? Em inglês seria Could you tell me what time is it? O outro exemplo seria Você me passaria o sal, por favor? Em inglês Would you pass me the salt, please? Note que would e could são usados em conversações informais ou mais sérias. Observando o uso do verbo modal, preste bem atenção. Em sua funcionalidade, ele pode ser auxiliar do verbo principal e também expressar algumas ideias. Vejam elas. O verbo can indica possibilidade, habilidade, capacidade no presente, pedido mais informal e permissão. O verbo could, possibilidade no futuro, habilidade, capacidade no passado, pedido mais formal, permissão, sugestão. Should, conselho e sugestão. May, permissão, probabilidade, possibilidade futura e incerteza. Might, pedido mais formal, passado de may e incerteza. Would, hipótese, permissão, pedido, convite, preferência. Must, necessidade e obrigação. E por último, mustn't, que é proibição. Resumindo, tendo uma função social, os modal verbs são usados quando queremos exprimir
sobre alguma coisa, a ideia de que algo é possível ou necessário. Usa-se também para falar que algo é permitido ou proibido, de uma habilidade ou uma capacidade, de um conselho ou de uma sugestão. Vejam alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos I can cook very well. Eu posso cozinhar muito bem, indicando a ideia de habilidade e capacidade. No segundo exemplo, nós temos They may come by car. Eles podem vir de carro, indicando a ideia de permissão. No terceiro exemplo, nós temos Could you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? Da ideia polida de pedido formal. No quarto exemplo, Would you close the door, please? Você fecharia a porta, por favor? Também indicando um pedido formal. E no quinto exemplo, nós temos She must follow the rules. Ela deve seguir as regras, que indica uma obrigação ou necessidade. Aprenda mais sobre esse assunto. Pesquise, estude, faça os exercícios sugeridos.